Estamos de volta com o Unisul TV Esporte, nosso terceiro bloco agora. A gente vai falar de um destaque que deu certo em 2009 e a gente volta nessa parceria em 2010. É o destaque da semana, no dia 15 de agosto. A gente já começa a ver a turma que se destacou nessas duas primeiras semanas do mês de agosto. Agora também com o apoio do Freitas Componentes Eletrônicos, revendedora Sky, que é mais um parceiro que entra para ajudar ao reconhecimento dos atletas que se destacam na nossa região no destaque da semana Ativa Esportes. Então, é o destaque da semana Ativa Esportes, agora com um novo parceiro, o Freitas Componentes Eletrônicos, mais um parceiro que entra na entrega dos troféus do pessoal que se destaca no nosso esporte. Vamos falar sobre Campeonato Catarinense. Primeiro a gente fala nesse bloco sobre os profissionais e sobre a dupla, o Atlético Tubarão e sobre o Hercílio. Vamos falar sobre o campeonato? Tivemos jogos nesse domingo, e o Hercílio e o Atlético de olho nessas partidas. Tivemos duas partidas, o Camboriú empatou com o Joaçaba 0-0 e o 15 de outubro venceu o Porto 1-0, foi o placar. Lembrando que o Atlético Tubarão joga contra o Videira terça-feira e na quarta-feira o Hercílio enfrenta o Concórdia. Só destacar que o Atlético joga 8h15 e o Hercílio Luz joga na quarta-feira às 8h30 da noite. Temos diferença nos dois horários. Vamos começar falando sobre o Atlético Tubarão, Matheus, que tem um jogo importante amanhã e precisa vencer. Precisa vencer, tropeçou não, né? Dentro da circunstância, até que foi um resultado bom lá, o empate. Empatou fora, né? Empatou fora lá com o Porto, mas agora tem necessidade de vencer para não perder contato aí com os times que estão na ponta aí da classificação. E principalmente pela questão da motivação, né? É fundamental começar vencendo em casa para motivar o torcedor, para dizer para o torcedor aqui veio no campeonato, para mostrar que tem time para vencer, para disputar o título. O Suca continua preparando a equipe, Vivian. O pessoal agora pode pular para 4 pontos, quem sabe até brigar por uma liderança já nessa rodada. Já teve um ponto, tem uma vantagem aí, pelo menos teve um empate, né, contra o Porto. Acho que as dificuldades do Atlético Tubarão diminuíram com a chegada do Jean. A gente ainda não viu ser um jogador de qualidade, como todo mundo espera, né? Mas pelo menos já supriu aquele desfalque do goleiro Adilson, também do Fábio que estava machucado. Ele poderia jogar, mas era uma necessidade ter um outro goleiro. E o Atlético Tubarão tem número de jogadores para substituir aqueles que foram expulsos, que porventura estão machucados. Dificuldade de suprir os desfalques do Atlético Tubarão não tem. No Hercílio Luz, o time precisa da vitória justamente pela derrota que teve na estreia, né? É bom já fazer os 3 primeiros pontos e começar a brigar lá com a turma da parte de cima da tabela. No caso do Hercílio Luz, eventualmente perder esse jogo de quarta-feira seria trágico, porque matematicamente, né, já sairia 6 pontos atrás de alguns times aí, poderia sair se algum time chegar a 6 pontos. Mas também essa questão da motivação. A gente tem visto que nos últimos anos aí, nos campeonatos aqui em Tubarão, quando o time começa mal em casa, aquilo já dá um desânimo. Ao contrário, mesmo que o time comece perdendo fora, como várias vezes aconteceu. Agora, se o time mostrar capacidade de fazer os pontos em casa, aí a situação é completamente outra. Você motiva, você faz o torcedor acreditar que ao menos em casa o time vai se impor. Então é fundamental fazer ponto em casa, vencer em casa, tanto para o Atlético Tubarão quanto para o Hercílio Luz. Dar o cartão de visita, chegar vencendo o jogo em casa, ainda mais porque não venceram jogos fora de casa. Aí também tem a necessidade matemática. Qual a expectativa no Aníbal Costa, Vivian? Acredito que é a melhor possível, né? O Hercílio Luz tinha dificuldade de inscrição de jogadores, alguns machucados, por exemplo, no primeiro jogo não jogou o Renato Tilão, não jogou o Bugrão também, que é um goleador da equipe, agora ele já está pronto para jogar, o Renato Tilão está com a inscrição certa, veio mais um reforço, o Alencar, que trouxe grandes expectativas para o Aníbal Costa, está todo mundo pronto, preparação física em dia. E muitos jogadores agora é que vão começar a ser apresentados para o torcedor e para a imprensa, que muitos a gente não conhece ainda. Agora é que a gente vai começar a ficar a par de quem tem potencial, quem não tem. Por enquanto, a gente ainda trabalha nas probabilidades, né, Matheus? Claro, a gente tem aquela... Se o jogador vem indicado pelo treinador, pelo Suca, pelo histórico que o Suca tem aí, eu parto do princípio que o jogador que vem indicado pessoalmente pelo Suca deve ter qualidade, porque ele tem uma carreira para indicar essa credibilidade, vamos dizer assim. Então a gente espera que sejam bons jogadores. Tem bons jogadores que não acontecem também, que não se saem bem, enfim, isso aí a gente conhece, né, largamente. Vamos ver, tem que esperar ver o jogador em campo, como é que ele se adapta ao estilo de jogo da equipe, se adapta, né?
E o que cada time vai precisar remendar ao longo do campeonato. Isso aí fatalmente pode acontecer. Fatalmente não, mas pode acontecer do time chegar ali no meio do campeonato e descobrir que precisa de um volante ou de um lateral, enfim. É isso que a gente tem que analisar agora no começo do campeonato. Baseado no ano passado, que muita coisa mudou do primeiro para o segundo turno, né? Muitas equipes investiram no meio do campeonato. Exatamente, né? Muita gente tem essa reserva para mexer eventualmente, porque se você queimar todas as suas fichas agora, você deixa de ter uma oportunidade de daqui a pouco estar mexendo no time, contratar um jogador, outro, pode ter problema de contusão, um jogador que não sai bem mesmo. Então todo mundo tem um gásinho aí. Quem quer brigar para ser campeão tem que ter um gás para administrar ao longo do campeonato. Não tivemos jogos da dupla do Atlético e do Hercílio nesse fim de semana, então, mas temos jogos nesse meio de semana. Se programem, pessoal, tanto para os secadores quanto para os torcedores. Amanhã temos às 8h15 da noite o Atlético Tubarão jogando em casa no estádio Domingos Silveira Gonzalez. E na quarta-feira, às 8h30 da noite, o Hercílio estreia jogando em casa no Aníbal Costa, às 8h30. Atlético Tubarão na terça e o Hercílio na quarta-feira. Vai dar para acompanhar todo mundo jogando nessa segunda rodada, a primeira em que Atlético e Hercílio jogam em Tubarão. Vamos a mais um intervalo. Próximo bloco, aí sim, nós vamos falar sobre os juniores, a situação do juvenil, equipes que entraram em campo nesse fim de semana. Vamos falar sobre o Municipal de 13 de maio. Temos campeão, Santa Cruz conquistou o título em 13 de maio. E também falar sobre o tiro ao prato de Tubarão, que vem brilhando nos Estados Unidos. A gente já volta.